Oi, gente, meu nome é Karina, eu sou estudante de medicina e eu tô quase terminando a faculdade. Eu tô nos últimos 2 anos, eu tô no que a gente chama de internato, e eu queria gravar um vídeo sobre a minha faculdade, então eu pedi a algumas pessoas que me enviassem algumas perguntas para eu poder tirar essas dúvidas em relação à faculdade que eu faço. Eu estudo no Espírito Santo. Quem quiser saber qual faculdade exatamente, me manda uma mensagem no meu Instagram, que eu falo o nome da faculdade. E eu deixei as 10 perguntas aqui para eu poder responder. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder como se o que interessa. Por que você escolheu essa faculdade de medicina em específico? Gente, eu não escolhi exatamente. Eu meio que caí de paraquedas na medicina, mas quando eu pensava em fazer medicina, eu nunca sonhei em fazer medicina, mas quando passava assim pela cabeça, fazer medicina, eu queria fazer perto de casa, e essa é a faculdade mais perto da minha casa. Então eu caí de paraquedas na faculdade que, na teoria, eu queria, né? Porque eu queria passar perto de casa e essa é a faculdade perto de casa. Então foi isso. Eu nem sabia como que funcionava a faculdade, como que era o curso, qual o método de ensino, como que eles explicavam a medicina, qual era a estrutura da faculdade, qual a nota que a faculdade tinha no MEC, não sabia de nada disso, mas a única coisa que eu sabia é que era aqui onde eu faço tinha medicina e que já tinha algum tempo que tinha esse curso. Do resto eu não sabia de mais nada, não sabia da rotina, não sabia de nada. Caí de paraquedas mesmo, fugindo do direito e fui fazer medicina. Número 2. Como é o processo de ingresso na faculdade? Existe alguma preparação extra além do vestibular? Como qualquer outra faculdade, dá para entrar pelo próprio vestibular da universidade, inclusive tem vestibular do início do ano e vestibular do meio do ano, e também tem os programas de bolsa do governo e tem o financiamento próprio. Existe alguma preparação extra além do vestibular? Medicina é concorrida, né? Então você tem que estudar. Mas eu conheço alguns amigos que passaram só pelo conhecimento prévio, que vieram fazer a prova para tentar mesmo passar na sorte e acabaram passando. Então, depende da sua sorte. Número 3. Qual é o método de ensino mais utilizado na sua faculdade? Você tem mais aulas teóricas ou práticas? O método de ensino é o PBL, que é o aprendizado baseado em problemas. A gente se depara com vários casos clínicos, a gente tem contato com o paciente, com a comunidade logo no primeiro período mesmo da faculdade, já levam a gente para campo para a gente poder atender os pacientes ou fazer o nosso atendimento mais básico, que é colher as informações mais básicas do paciente, perguntar o que ele está sentindo, para a gente já desenvolver isso desde o primeiro período. E eu acho que é um diferencial muito, muito bom da faculdade, principalmente para aqueles alunos que são mais, que têm pouca habilidade de comunicação e que têm vergonha, às vezes, de perguntar para o paciente, de saber como que ele vai perguntar. Então, desde o primeiro período, você já tem esse contato, você já tem aulas sobre como fazer a consulta com o paciente. Então, essa habilidade vai sendo trabalhada em você desde o primeiro período da faculdade, o que eu acho um ponto maravilhoso. Fiquei surpresa de saber que isso tinha na faculdade, e é muito legal ver que ao longo do tempo você vai aprendendo a lidar com o paciente, a como perguntar, é muito interessante, é muito bom mesmo, e para mim que tinha dificuldade, eu acho que faz muita diferença, acho que é muito importante ter isso sim, esse contato desde o primeiro período com o paciente. Você tem mais aulas teóricas ou práticas? Ah, bom, a medicina ela é dividida em 3 fases, né, 3 ciclos, que são o ciclo básico, o ciclo clínico e o ciclo do estágio, que é o ciclo do internato. O ciclo básico, obviamente, a gente vai ter muito mais aulas, porque a gente tem que saber os pilares da medicina, né? Então a gente tem que saber a teoria para poder chegar na prática e entender o que está acontecendo de uma forma mais fácil, né? Para quando a gente for perguntar qual a doença do paciente ou dar um diagnóstico, a gente saber de onde aquilo vem, até porque o paciente vai perguntar isso para a gente também e a gente vai ter que saber explicar. Então, no ciclo
3 ciclos, né? O ciclo básico, o ciclo clínico e o internato, que é o ciclo do estágio. Então, o ciclo básico, ele é dividido em 2 anos, e depois mais 2 anos do ciclo clínico e mais 2 anos do internato. Então, são 6 anos de faculdade. No ciclo básico, a gente tem muita aula mesmo. Inclusive, eu posso gravar outros vídeos explicando melhor sobre como funciona cada ciclo, né? Mas, tentando resumir, o ciclo básico a gente tem muitas aulas, e além das aulas, a gente também tem os tutoriais. Além dos tutoriais, a gente tem as aulas práticas, né? Que é aquele primeiro contato com a comunidade que a gente tem. Seja com escola, seja com BS, seja com hospital, a gente tem contato, a gente faz visitas na casa do paciente, a gente tem sim esse contato com as aulas práticas. Além dessas aulas práticas de campo, a gente também tem as aulas práticas de laboratório, que estaria mais junto ali da teoria, né? Que as aulas de laboratório também são aulas de teoria e de prática. Então, vamos lá. Nas aulas teóricas, a carga horária é muito grande, muito extensa mesmo. A minha faculdade, as aulas começavam 9 horas e iam até meio-dia e 5, e depois a gente voltava 1h50 e ficava até 16h50 ou 18h30, dependendo do dia, acho que era isso. E isso de segunda a sexta. Atividades no sábado e no domingo só nos outros ciclos. No sábado pode ocorrer algumas vezes de ter alguma aula ou outra porque os professores são médicos, ou de outras áreas também, né, multidisciplinar. E às vezes ocorre que eles não têm horário durante a semana, então eles têm que dar ou aulas à noite ou aulas aos sábados pela manhã. Mas são as exceções, mas pode ocorrer de ter. No caso do tutorial, a gente tem tutorial 2 vezes na semana. São aquelas aulas de tutoria mesmo. A nossa turma é dividida em vários pequenos grupos, e esses pequenos grupos são mentorados ali por um tutor, por um professor. Seja ele formado em uma outra matéria, ou seja ele médico. Por exemplo, pode ter professor médico, professor biólogo, ou outros tipos de profissões. Professor de educação física, enfim, não só médicos, isso durante o ciclo básico. A gente tem tutoriais até o ciclo clínico. Então, são 4 anos com tutorias, que acontecem 2 vezes na semana, em pequenos grupos, com um professor, em que a gente pega uma folhinha com um caso clínico. Eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor sobre como funcionam as tutorias na minha faculdade. Mas, enfim, a gente pega uma folhinha com um caso clínico escrito e tenta buscar, né, naquela folhinha, o que o paciente tem, qual remédio que o paciente toma, qual é a fisiopatologia daquela doença, como que eu vou atender esse paciente, o que eu tenho que desenvolver nessa consulta, e quais exames eu tenho que pedir. Enfim, a gente meio que faz uma consulta ou explica uma matéria, faz um seminário sobre aquele determinado assunto. Isso acontece 2 vezes por semana, pode ser ou pelas manhãs ou à tarde, geralmente segunda e quinta, ou terça e sexta, e é a tarde inteira. Então, são acho que 4 horas que a gente fica nesse tutorial com o professor explicando essa matéria. E aí o professor avalia a gente. Uma das formas de ganhar nota da faculdade é por meio dos tutoriais. É uma maneira interessante de você fazer o aluno aprender a matéria, mas é muito cansativo, principalmente no início, quando a gente não está acostumado com a rotina, que eu tive muita dificuldade. São muitas matérias, as matérias são muito longas, então é muito cansativo, e além disso, além de aprender as matérias que são dadas em aula, a gente ainda tem que aprender as matérias para explicar nas tutorias. Então fica bem pesado. Mas com o tempo você vai pegando o ritmo e desenvolvendo a habilidade da fala, da explicação, ou não, né? Tem gente que não consegue, mas consegue passar do mesmo jeito, né? Assim, com um pouco mais de dificuldade, obviamente, mas não deixa a pessoa reprovada.
Acho que é isso. Acho que do tutorial o que eu posso falar mais brevemente é isso, que também faz parte das aulas teóricas, meio que é uma prática também, né? E as aulas práticas em si, a gente tem as aulas de laboratório, que são aulas de anatomia, de aulas de. Eu esqueci agora como é que fala. Por exemplo, eu vou aprender a ferir a pressão do paciente. Então a gente vai no laboratório, pega os aparelhos, testa nos colegas, faz os outros testes, sei lá, mede altura, peso, para a gente aprender como é que faz, como é que mexe nas balanças, como que pega a fita, qual lado do paciente que você fica, essas habilidades mais técnicas. A gente também tem essa prática, e outra prática é a visita na comunidade, ou, ou no hospital, ou acompanhar uma consulta, acompanhar uma UBS, ir nas escolas apresentar algum projeto para as crianças. Então, esse contato com a comunidade é bem bom, assim, a gente consegue se desenvolver bastante e acho muito interessante que tenha isso desde o primeiro período da faculdade. Agora, já no ciclo clínico, a gente tem mais aulas clínicas, que são mais aulas que falam das doenças em si, e não antes da, das bases, né? A gente começa a estudar mais as doenças. Então, a gente já vai ver mais as coisas técnicas, o que fica bem mais interessante. As próprias aulas práticas também ficam mais interessantes e a gente começa a migrar, onde a gente passa para ter mais aulas práticas do que aulas teóricas e mais o contato ainda com a comunidade. A gente começa a ter muito mais atividade na comunidade. A gente também acompanha ambulatórios, né? Eu não falei. A faculdade tem o hospital próprio, tem o ambulatório próprio, e a gente está muito inserido aqui na cidade, a gente está muito inserido nas UBSs. Então, a gente tem esse livre acesso. Se você pedir para acompanhar o professor por fora, muitos dos professores aceitam acompanhar, tanto entrar no centro cirúrgico, quanto nos ambulatórios, quanto nas UBSs. Os professores são muito solícitos. Dificilmente vai ter algum professor que vai ser mais rígido em relação a isso, mais ríspido ou mais grosso. São, são ótimos. Não tem muito o que falar dos professores, não. Próxima pergunta. O que você acha do corpo docente? Eles são acessíveis para tirar dúvidas e apoiar os alunos? São, sim, são bem acessíveis. Respondem, inclusive, no Instagram. São ótimos. Obviamente que não tem pessoas que são ótimas em todos os lugares. Alguns professores são muito bons em campo e são ruins para dar aula, ou são ruins para as tutorias. Mas a grande maioria são maravilhosos. Eu nunca tive problema com nenhum professor. Mas também nunca fui de procurar problema, né? Sempre fui uma aluna que fazia o que tinha que ser feito. Então, não tenho reclamação contra os professores, não. Inclusive, quando você tem uma aula com um professor que é médico, que atende no SUS, você passa a entender a capacidade que aquele profissional tem de atender aquela população. Então, são coisas que me deixam maravilhada mesmo de saber que, estando ali no SUS, aquele médico é extremamente capacitado, aquele paciente não tem noção do quão capacitado é o médico que está atendendo ele. E isso é bem interessante de se ver na prática. São acessíveis para tirar dúvidas e apoiar os alunos? São, sim, são super acessíveis. Uma vez eu levei uma patada, mas acontece, talvez o professor não estava no bom dia, eu também não tinha feito o que eu devia ter feito da melhor forma possível, mas eu estava com dificuldade, mas enfim, acho que isso acontece com todo mundo, de levar uma bronca de vez em quando, mas nada contra o professor. Acho que ele estava certo de ter dado a bronca. É, a próxima pergunta. A faculdade oferece alguma metodologia inovadora ou simulações de casos reais? Sim, a faculdade trabalha com PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, que são justamente as tutorias e a inserção na comunidade. Esses são simulações de casos. A gente tem. A faculdade tem uma estrutura muito boa. A gente tem vários bonecos também para simular os casos. O anatômico é muito bem preparado, é muito bem equipado, então acho que não perde, não. Próxima pergunta.
Como é a carga horária do curso? É possível conciliar a faculdade com outras atividades, como estágio ou vida pessoal? Super. Gente, no início é muito puxado, porque você não está acostumado com aquela rotina. Mas depois que você vai aprendendo a adaptar, você consegue sim levar uma vida normal, ir na academia, sair com seus amigos, com seus pais, voltar para a sua cidade, se você não for daqui. Enfim, obviamente que não em tudo, você vai perder uma boa parte da sua vida pessoal por conta da faculdade. Mas, ao mesmo tempo que você perde com a sua família ali esses momentos importantes, você também ganha muito conhecimento quando você está aqui na faculdade e vive momentos com seus amigos ali na faculdade ou com os pacientes mesmo, que são momentos importantes também. Então, óbvio que você fica triste, né, de não poder estar com a sua família, mas você está construindo a sua vida, né? Então não tem como. Você já não é mais criança, né? Você tem que seguir a sua vida, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então tem que aprender a lidar com esse sentimento, né, de estar longe de casa, de ter muita coisa para fazer, de ter prova, de ter tutoria. Com o tempo você vai conseguir lidar com isso. A carga horária é bastante longa no site da faculdade, tem lá a carga horária de cada ciclo, de cada aula, de cada matéria que você consegue pesquisar antes de entrar aqui na faculdade para ver. São acho que 315 horas de estágios. Ah, eu não sei direito, tem que olhar no site da faculdade mesmo, não sei de cabeça. Dá sim para conciliar com outras atividades, inclusive tem alunos que são enfermeiros, que são dentistas, que são fisioterapeutas, que são mães, que são pais, que são, enfim, trabalham com outras coisas e conseguem lidar. Eu acho que eles lidam de uma forma mais complicada, né? Eu só estudava, eu vivia para estudar, eu vivo para estudar. Então, eu não sei dizer quão difícil é você conciliar um trabalho com a faculdade, mas eu imagino que seja bastante difícil, porque o que eu vejo dos meus amigos que trabalham e estudam aqui, eles não dormem. Eles não dormem, mas eles conseguem. São guerreiros, conseguem. Dá. Então, a resposta sim, não é impossível, porque tem gente que faz. E a vida pessoal? Bom, algumas reuniões de família você vai perder, mas, como eu disse, né, faz parte da vida. E mas super sobra tempo, dá pra ir na academia, dá pra se você mora sozinho, dá pra você limpar sua casa, se você tem alguém pra fazer sua casa, limpar sua casa e fazer sua comida, lavar sua roupa, melhor ainda, vai sobrar mais tempo pra você. Mas eu, por exemplo, tenho que cuidar da minha vida, moro sozinha, tenho que limpar minha casa, tenho que lavar minha roupa, tenho que fazer minha comida, tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar de tudo isso sozinha. É, eu não tenho filho, então já é um tempo a mais que sobra pra mim. Então, sozinha eu consigo sim dar conta disso tudo. É um pouco puxado, tem semanas que a gente perde um pouco o controle, mas quando essa semana estressante passa, a gente retoma e segue a vida. É tranquilo, dá sim. Bom, talvez não tão tranquilo, mas dá, por exemplo, para você fazer uma academia. Você tem acesso a pacientes desde o início do curso ou isso começa em fases mais avançadas? Não, desde o início do curso, como eu disse, a gente já tem contato com o paciente. Quanto mais a gente evolui no curso, mais os anos passam, mais contato com o paciente a gente tem. E menos aulas. A faculdade incentiva a participação em projetos de pesquisa e iniciação científica? Super, 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 super. Inclusive, dentro do próprio hospital, ou dentro dos ambulatórios, ou com a comunidade, além do curso de medicina, tem o curso de enfermagem, de fisioterapia, de fono, todos esses alunos, eles estão super inseridos na iniciação científica e na pesquisa. Então, quem tem interesse nessa área, dá para entrar em contato com o professor muito facilmente para participar desses projetos. É bem acessível e a faculdade também oferece as iniciações, oferece projetos de extensão, tem as ligas acadêmicas, dá para fazer muitas atividades extras sim dentro da faculdade. Talvez falte alguma coisa? Acho que falta sim, acho que falta um pouco de projeto de extensão. Mas não é como se não tivesse, né? Tem, então a faculdade sim oferece. E se você não está satisfeito, você pode você mesmo montar um projeto, entrar, pedir a coordenação, enfim, correr atrás de toda a burocracia, porque acho que
é bem fácil de conseguir isso com a coordenação. Se você estruturar, se você for responsável, você consegue fazer esse tipo de projeto sozinho. Próxima pergunta. O que você acha das estruturas e laboratórios oferecidos pela faculdade? Acho muito bom e melhorou muito desde o início do meu período até hoje. Por exemplo, não tinha ar-condicionado nos anatômicos e era muito quente. A cidade que eu moro é muito quente. E então a gente ficava lá dentro com a roupa do corpo e o jaleco por cima ainda abafado só por ventiladores e o cheiro de formol. Então era bem complicado, mas hoje já tem ar-condicionado. Tem desde sempre ar-condicionado nas salas, mas no anatômico não tinha, então hoje já tem. Já tem aquelas TVs interativas, você consegue colocar as coisas no slide ou na própria televisão e apresentar para os alunos. Antes não tinha. Ahn, Questão de multimídia, de ofertar materiais, a faculdade é muito boa. Tem os bonecos de simulação, tem tudo, você consegue ver tudo ali durante a faculdade. Pouca coisa, pouco material você não tem contato, muito pouco mesmo. A grande maioria você vai ter contato dentro da faculdade, até porque a gente tem muita coisa que é para treinar, que são coisas às vezes vencidas, que vêm do hospital, que sobram, que eles não podem usar, eles levam para a faculdade, eu acho, né? Isso eu tô tirando da minha cabeça, voz da minha cabeça, eu acho que é assim, que como eles não podem usar mais no hospital, então levam essas coisas para as aulas, onde a gente pode ter contato, ver os materiais, como que funcionam, para saber como que lidar, como que manuseia. Ahn, Laboratórios, eles atendem às necessidades do aprendizado? Muito, muito. Dá para tirar muito proveito de todas as aulas, eles têm tudo. Por exemplo, tem, tem os kits de sutura, tem os capotes para as aulas de lavagem de mãos, tem os cadáveres do anatômico, tem os bonecos, tem seringa, tem os medicamentos de brincadeira, né, de faz de conta, tem os tubos, tem muita coisa mesmo que a gente tem contato ali na faculdade. Acho que dá sim para tirar um bom aprendizado de tudo que a faculdade oferece. Como você se sente em relação ao suporte psicológico e acadêmico que a faculdade oferece aos estudantes de medicina? A faculdade oferece sim suporte psicológico, mas você é atendido pelos alunos. Então, se você tem vergonha de contar o seu caso para os outros alunos ou tem medo que isso vai vazar dentro dos alunos, o que é errado, se a gente for pensar na questão do, do sigilo médico, eu sugiro que você não vá. Mas, se você não liga, se você consegue ir de boa e aceitar ser atendido pelo seu colega, acho que vale a pena. Tem muita gente que vai, ou ser atendido pelos alunos da psicologia, né? Tem muita gente que vai, então acho que funciona sim. Nunca ouvi ninguém reclamando não sobre isso. Só coisas boas, na verdade. Eles atendem às suas necessidades de aprendizado? Não, desculpa, errei a frase. Que a faculdade oferece aos estudantes? Ah, tá. Eu acho que é bom, acho que é um bom suporte. Se você se sente pressionado, se você tem algum problema com algum professor, algum problema familiar que te impede de ir na faculdade, você conversa com a coordenação, conversa com os superiores e eles são super acessíveis. Eles vão sim tentar ajustar de alguma forma que fique boa para você e fique boa para eles. Eu acho que é bem acessível, sim. Acho que sim. É, eu acho que é isso. Ahn, a gente agora passou pela avaliação do MEC e antes éramos nota 4 no MEC e agora nós somos nota 5. Então, nosso curso tem nota 5 no MEC. O que é uma vantagem, né? Se você for olhar os editais de residência, acho que no Enare ele cobra, né, a nota da faculdade como uma pontuação. Então, nota 5 ganha a pontuação máxima. Então, a gente já tem um bônus aí pro currículo fazendo uma faculdade que é nota 5 no MEC. Eu acho que é isso, gente. Eu posso gravar outros vídeos falando sobre, mais especificamente, né, mostrando um exemplo das folhas de tutoriais para vocês verem como funciona, fazer uma simulação para quem tem interesse de entrar na mesma faculdade que eu
cursei, que eu tô terminando, e falar talvez sobre como é o ciclo clínico, como é o internato, os estágios em outros vídeos, senão esse vídeo já deve estar enorme, tá bom? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no vídeo ou entrar em contato comigo no Instagram que eu respondo. Às vezes não respondo na hora, mas eu respondo, tá bom? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.